E, irmãos, essa passagem é interessante. Lá no capítulo 2, versículo 2 e 4, né? Bota para mim, irmão. Porque se eu entristecer vocês, quem me alegrará? Senão aquele quem tenho entristecido. Escrevi isso para que, quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam me alegrar, confiando em todos vocês de que a minha alegria é também a alegria de vocês. Paulo está dizendo, eu não posso sair daqui entristecido ou deixando aquele que me enviou triste, para que vocês fiquem alegres. Paulo escreve à igreja de Corinto e naquele primeiro momento eles se entristecem em receber essa palavra de Paulo. A explicação do texto, irmão, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. E é isso que Paulo queria que a igreja entendesse, que aquele chamado que ele estava fazendo era para que a igreja entendesse que aquela tristeza daquele momento, daquelas palavras que ele estava dizendo ali, ia produzir neles salvação. Porque eles iriam começar a fazer aquilo que a palavra de Deus determina. Eles iriam começar a entristecer o mundo, mas para alegrar a Deus, porque naquele momento a igreja, ela estava entristecendo a Deus com as suas atitudes, com a sua imoralidade. A tristeza, segundo Deus, é reconhecida do pecado. Do pecado, irmão, que cometemos. Mas quando nós nos arrependemos, é a luz da santidade divina, irmão, que nos leva ao arrependimento. Porque pecamos contra o Senhor. E hoje, nos dias de hoje, muitos têm falado, né? Que, não, isso não tem importância. Não, isso não tem nada a ver. Estão pecando contra Deus. E isso, irmão, não tem causado nessas pessoas arrependimento. E tem entristecido o Espírito Santo de Deus. Esse não tem nada a ver. Pode fazer, pode acontecer. Pessoas transformando a verdade de Jesus Cristo, a verdade da palavra, em não tem nada a ver. Essa tristeza não apenas é emocional, mas transforma a vida, conduzindo à salvação, irmão. A tristeza que Deus produz em nós, ela não é só emocional, mas ela nos transforma a nossa vida, nos levando, irmão, à salvação. Que nós ficamos, irmãos, envergonhados quando nós pecamos contra o Senhor, fazemos algo contra Deus. Essa tristeza, ela nos traz uma vergonha. A tristeza contra Deus, irmãos. Mas ela vai nos trazer uma salvação, porque isso vai nos curar, vai nos fazer pessoas melhores, servos melhores. E Paulo estava tratando esta igreja. A tristeza, segundo Deus, que a ninguém traz remorso.
A tristeza, segundo Deus, irmão, não traz remorso. Pelo contrário, te traz alegria, satisfação. Por saber que você está triste porque você errou, pecou contra o Senhor, porque você fez algo que não deveria fazer, falou algo que não deveria falar, teve uma atitude que não deveria ter contra um irmão, contra a sua esposa, seu esposo, seu filho. E isso te traz uma tristeza. E a tristeza vai te trazer o arrependimento. E o arrependimento vai te aproximar de Deus. As portas dos céus vão se abrir. Uma oportunidade de nós entrarmos na presença do Senhor. Irmão, porque nós somos falhos a todo momento. Se nós não vigiarmos a todo momento, irmão, nós vamos falhar, nós vamos errar. Eu vou falhar com um dos irmãos, vou falhar com a minha esposa, com meus filhos, no ambiente de trabalho. Por isso devemos nos entristecer quando erramos na presença de Deus ou na presença daqueles que nós amamos. A tristeza do mundo, essa produz a morte, irmão. Amém? Produz a morte. Porque, irmão, eu fiquei triste, não porque pelo erro que eu cometi, mas porque eu não posso cometer mais aquele erro. E esse erro, em algum momento, vai trazer na minha vida a morte. Uma pessoa que comete o erro, irmãos, de fazer um assalto, ela vai fazer o primeiro, o segundo, o terceiro, uma hora, ela vai ser presa. Muitas vezes nem acontece isso. Ela já é o quê? Morta. E quando acontece, irmão, de ser pego, de ser preso, de ser corrigido, a pessoa às vezes se entristece porque não pode cometer mais aquele erro. E aí, na primeira oportunidade que ela tem, ela vai lá e faz o quê? Comete o mesmo erro. Irmãos, e tem pessoas dentro das igrejas, conhecedores da palavra de Deus, cometendo os mesmos erros. Os mesmos erros. E Deus tem estado ali com a mão, com a misericórdia sobre essas vidas. Mas aquele erro não tem gerado tristeza de arrependimento. E aí se torna um erro mundano, um erro maligno que vai gerar a morte. E no crente, irmãos, há duas mortes. A morte espiritual, porque a pessoa que já está cometendo esse tipo de erro diante de Deus, dentro da igreja, ela já está morta espiritualmente. Ela já está morta. Espiritualmente já está morta. E aí vai vir a segunda morte, irmãos, que é a morte carnal. E Deus, Ele não se alegra, irmãos, na morte de ninguém. Ele se entristece, principalmente quando a pessoa morre cometendo um erro, aonde o Senhor está corrigindo. A tristeza, irmão, do mundo é caracterizada por um pesar, por um egoísmo. E ela é temporal, ela é momentânea. Né? Ela é momentânea.
essa tristeza, ela é momentânea. Porque daqui a pouco a pessoa está lá fazendo de novo. Agora, a tristeza que Deus produz, irmão, quando nós erramos na presença dEle, é aquela tristeza que você consegue se arrepender e não comete mais aquele mesmo erro. Ela te traz lembrança para que você não cometa mais. Então Paulo está falando, irmão, que a tristeza que temos em Deus, ela é uma tristeza boa, ela produz em nós arrependimento, ela produz em nós salvação.